A presença de familiares, amigos, admiradores e colegas de profissão, todos cercados de saudade e boas memórias, marca a despedida de Marco Antônio Vieira da Silva, empresário político e diretor da TV Cidade. Ele era reconhecido, entre outras qualidades, por sua inteligência e generosidade. Segundo relatos de pessoas próximas, Marco Antônio deixará uma falta imensurável. Primeiro, vai fazer muita falta para a família. Ele deixou um legado na comunicação do Estado, né? Inegável. Teve uma carreira, apesar de advogado e jornalista, teve uma carreira nessa área, político. E vai fazer muita falta para a gente, vai fazer muita falta para o grupo da TV Cidade e a família. Marco Antônio sempre foi uma pessoa extraordinária. Quem me deu oportunidade na televisão, na verdade, foi ele que descobriu um talento antes mesmo de eu me apaixonar pelo jornalismo. Eu lembro como se fosse hoje o dia que a gente se conheceu e o dia que ele me convidou para fazer parte da TV Cidade, da família Cidade. Marco Antônio, ele deixa aí uma falta, não só na comunicação, mas na história do Maranhão e também na história da TV Cidade Record, porque ele sempre esteve à frente, mesmo depois que ele adoeceu. Sempre que podia estava por lá, perguntando das novidades, perguntando das melhorias, tratando sobre novos projetos e falando sempre da televisão com muito entusiasmo e com muita alegria. Eu acho que a gente perde um ser humano incrível e alguém que fez muita diferença na comunicação. O Marcos, eu conhecia, eu era bem jovenzinha, adolescente, ele já um adulto, jornalista, né? Sempre muito se comunicava, sempre se comunicou muito bem. Um rapaz inteligente, né? Muito espiritualizado, e uma característica forte dele era um rapaz sempre foi muito generoso, eu diria desprendido, um espírito desprendido, né? Um lutador, porque ele adoeceu jovem ainda, muito cedo, relativamente novo, e ele lutou muito. A gente sabia que ele gostava muito de viver, né? Lutou muito e viveu 79 anos e bem vividos. Eu acredito que o Marco, um homem que viajou muito, né? Estudou, ele era um cara, eu diria bem, ele era um rapaz culto, né? Preparado, né? Se relacionava muito bem com as pessoas, enfim, uma pessoa de espírito elevado. O Marcos era inteligência. Uma cabeça, um cara dinâmico, um cara conhecedor de tudo um pouco, um cara que andou quase o mundo todo, então ele tinha um conhecimento tanto político quanto pessoal de tudo que ele botava a mão, de tudo que ele falava, de todas as respostas. Ele tinha sempre uma resposta para dar, e mesmo já no auge da doença, mas ele continuava com a sanidade mental dele muito lúcido, né? E costumava colocar também na internet alguns artigos, né? Ele passava a noite escrevendo, fazia uns artigos muito interessantes. Então, eu digo que o Marco ele deixou todo um legado de conhecimento, de sabedoria, de um bom político, uma boa pessoa, uma pessoa muito humana. Também eu tive a oportunidade de conviver muito próximo dele, nos últimos dias até visitei muito. Ele também me visitava. Ele chegava lá em casa, ele e o Ney, motorista dele, para conversar um pouco. E o Marcos, ele sempre foi uma pessoa muito carismática, e uma das marcas deles também é ser uma pessoa do bem, né? Uma pessoa muito sensível ao problema humano, à situação humana, né? E, por último, no auge da doença também, ele se tornou um grande apadrinhador dos animais, que eu admirava muito, que na casa dele ele tinha mais de 30 cachorros que ele acolhia na rua. Então, quer dizer, uma pessoa de um coração muito bom, uma pessoa de coração humano. Marco Antônio nasceu em Curitiba em 1946 e faleceu aos 78 anos aqui em São Luís. Com uma trajetória marcada pela comunicação e pela política, ele foi apresentador do programa Cidade Aberta e exerceu o mandato como deputado estadual no Maranhão entre 1979 e 1983. Desde 2007, atuava como diretor do Grupo Cidade de Comunicação. Para os parceiros da televisão, a perda de Marco Antônio deixa não apenas uma lacuna afetiva, mas também um vazio significativo nas áreas da comunicação e da política em que ele atuou.
O Marco Antônio era um jornalista que era intelectual, uma pessoa de uma facilidade de expressão, de escrever, de se manifestar. Era uma pessoa, era uma pessoa de um gênio muito intempestivo, às vezes muito duro, mas ele tinha outra coisa que amenizava. Ele era de um coração fraterno, solidário e sempre procurava ajudar o próximo. Era um ser humano que faz falta para a gente, mas a gente saber que ele esteve aqui, eu digo sempre, cumpriu uma missão terrena dele. E com certeza, pelo que ele construiu, do que ele foi, e que ele teve aqui, passou, construiu aqui na terra, no plano terreno, fez com que ele mereça um lugar no reino da glória. Eu perdi um grande amigo. Isso nós perdemos também, assim, eu digo, dentro do contexto da TV Cidade e de vários segmentos sociais, perdemos um grande ser humano. Como diretor da TV Cidade, Marco Antônio era conhecido pelo carinho e respeito com que tratava os funcionários, sempre disposto a ajudar e a promover o aprendizado. O doutor Marco Antônio, para mim, não era só um amigo, um parceiro, não. Ele era um patrão mesmo, exemplar. E vai deixar muita saudade para nós que somos funcionários. E foi uma perca muito grande, né? Uma perca muito grande. Deus sabe o destino de todos nós.